Graças e paz, é muito bom estar com vocês aqui nessa noite, para junto podermos celebrar e glorificar o nome do nosso Senhor. É uma alegria poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Queria mais uma vez agradecer ao convite, ao Hector, a todos, para estarmos juntos, ministrando e colocando diante de Deus as nossas vidas. Temos passado por momentos muito difíceis, e com toda certeza esse momento de você estar aí na sua casa, passando por essa situação, não tem sido fácil. Como tem sido difícil essa semana, foi uma semana muito difícil pelas dificuldades que temos passado no nosso país e principalmente aqui em Ribeirão Preto. Queremos colocar diante do Senhor a vida de cada pessoa, de cada familiar. Oramos constantemente por aqueles compartilhamentos que têm sido realizados no grupo de oração. Continuamos aí vendo as vitórias acontecendo, louvado seja Deus por cada uma delas, e se entristecendo pelas dificuldades que temos vivenciado. O vírus está aí, as dificuldades têm ocorrido, mas o Senhor vem mostrando na sua palavra o quanto é abençoador continuarmos confiando nele, buscando no Senhor a ação para as nossas vidas. Eu quero ler com vocês no texto de 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 5, o que a palavra do Senhor vem nos dizendo, mostrando o que acontece com o rei Ezequias, por grandes dificuldades que ele estava passando e pela enfermidade, como tem assolado as nossas vidas. A palavra de Deus diz assim no capítulo 20, versículo 1, iniciando, dizendo: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter ele com o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te que me dê, porque eu andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Aqui nós temos duas situações interessantes que Ezequias vem compartilhando nesse texto de Reis. Primeiro, mostra-se um desafio de dor. Ezequias estava diante de uma situação muito complicada, como muitos de nós temos passado. Quando você recebe um diagnóstico, seja uma enfermidade, ou seja do Covid, qualquer que seja, e o texto fala que a enfermidade dele era uma enfermidade mortal. Era algo que não tinha solução. Quando os desafios vêm sobre as nossas vidas, nós ficamos então sem saber muitas vezes o que fazer. Quantas e quantas vezes tenho ouvido as pessoas dizerem que quando recebem um diagnóstico de uma enfermidade que aquela pessoa não vai ter cura, parece que um buraco se abre e ela cai ali dentro e tudo desaparece, que o mundo se desaba sobre a sua vida. Com toda certeza, isso deve ter acontecido com Ezequias. E o desafio que o Senhor mostra para Ezequias nesse verso é dizendo: põe em ordem a tua casa. Como é que estão os teus relacionamentos na tua casa? Temos passado mais tempo em casa por conta de todas essas situações que têm acontecido. Temos sido obrigados a vivenciar um relacionamento mais próximo com os nossos familiares. Como está esses relacionamentos? Você tem aproveitado esse tempo para pôr em ordem a tua casa? Para dar mais tempo para a sua família, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais? Esse é um grande desafio que Deus deixa a Ezequias, dizendo: ponha em ordem a tua casa. Deus tem colocado esse desafio nas nossas vidas também nesse tempo. Precisamos organizar. O desafio de Ezequias era muito grande, não apenas põe em ordem, e Deus ainda diz para ele: olha, você não vai viver. Se você recebesse uma notícia dessa na sua vida, vindo da parte de Deus, como é que você agiria? Como é que seria a sua reação?
E o interessante é que Ezequias mostra no versículo 2 e 3 como eu e você devemos agir diante de situações ou de grandes desafios. O texto diz que ele buscou ao Senhor. O desespero de Ezequias era muito grande. E quando nós estamos desesperados, muitas vezes nós lembramos que existe um Deus. E como tem pessoas buscado ao Senhor nesse tempo. Pessoas que estavam distantes de Deus têm se ajuntado diante dele. Parece que muitas vezes quando nós estamos em tempos de paz, nós esquecemos do Senhor. Mas quando vem os desafios nas nossas vidas, quando vem os sofrimentos, nesse tempo parece que as pessoas buscam mais ainda o Senhor. E foi isso que aconteceu com o rei Ezequias. O texto diz, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Senhor, lembra. Eu te peço que o Senhor lembre e recorde da minha fidelidade diante de ti, da minha inteireza de coração, como eu fui reto nos meus caminhos, nos meus relacionamentos. E o texto diz que ele chorou muito. Quando nós estamos diante de um grande desafio ou de uma situação em que nós não temos controle, nós precisamos clamar ao Senhor. Buscar o que Ezequias estava fazendo na sua vida. Você precisa clamar a Deus. Buscar o Senhor na sua vida nesse momento. Ter um relacionamento melhor com Ele. De leitura da palavra, de buscar ao Senhor, evidenciando tudo aquilo que Deus tem deixado para a sua vida. Você tem se relacionado com Deus e com a sua palavra. Você tem buscado nas Escrituras condições de responder a cada momento. Deus quer cuidar da tua vida. Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar dos seus. Quantas e quantas vezes nós ouvimos pessoas dizendo que eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para os meus filhos, eu não tenho tempo para minha esposa, eu não tenho tempo para minha família. Esta pandemia você está podendo ter um pouco mais de tempo no seu lar. Grandes problemas trazem grandes desafios. E Ezequias mostra que ter momento faz com que você revigore cada vez mais a sua vida. Deus quer ter um relacionamento com você sincero, verdadeiro. Não perca a oportunidade de vivenciar a graça de Deus sobre a sua família, sobre o seu lar. Você tem buscado tempo de fazer culto no lar? Muitas pessoas têm reclamado do que tem acontecido nessa semana. De você ver as pessoas dizendo, abre a igreja, fecha a igreja. Mas uma das grandes coisas que nós podemos lembrar e não podemos esquecer nunca, que a igreja não são paredes, não são salões que estão abertos ou fechados, a igreja sou eu e você. Quando você está aí na sua casa, você é a igreja. E a igreja ela é viva. As pessoas podem fechar os templos, mas nunca vão fechar a alegria de você viver a sua fé. A igreja verdadeira que é você. A transformação que você teve em Cristo Jesus e como você foi transformado por Ele. Ezequias mostra isso. Que quando tudo parece se fechar e o desespero vem à nossa porta, ele diz, clame ao Senhor, busque ao Senhor, vivencie com Ele essa relação de alegria. Esse relacionamento íntimo com o Senhor. Se for necessário, chore aos pés do Senhor. Tiago vem nos mostrando isso no capítulo 4, versículo 10. Busque ao Senhor intensamente, se derrame diante dEle. Não perca o privilégio, a oportunidade de estar com o Senhor. O texto continua nos mostrando que esse desespero faz com que você busque ao Senhor. Grandes desafios quando bate a nossa porta, ou quando se coloque à nossa frente, Deus mostra que há uma grande solução para eles. Ezequias busca ao Senhor e ele tem, vindo da parte de Deus, uma grande resposta para a sua vida.
Vamos ler junto o que diz o versículo 5 de 2 Reis, capítulo 20, diz assim: Isaías estava saindo e Deus vira e diz para ele: volte e diga a Ezequias, príncipe do povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Muitas e muitas vezes nós oramos e achamos que Deus não responde. Essa semana eu vi um vídeo, eu até compartilhei nas redes sociais, de uma menininha que havia brigado com seu irmão e ela vai à janela e a janela está aberta. E ali então ela começa a conversar com Jesus e pedindo perdão para Jesus. E foi interessante que veio um vento e bateu na cortina e aquela menina então entendeu que era a resposta de Jesus dizendo: eu te perdoo. E ela fecha a janela e diz: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Deus tem falado conosco por diversas maneiras. Muitas vezes nós dizemos que não temos ouvido a resposta do Senhor, mas Ele tem respondido a todo instante. Deus tem mandado mensagens e tem mostrado as respostas dele às nossas orações. Então esteja atento a ouvir a voz de Deus. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais conseguimos entender o que Ele tem para as nossas vidas. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais nós conseguimos compreender as suas respostas. Deus está ouvindo a sua oração, o seu clamor, e Ele não vai deixar as suas orações sem resposta. Nós aqui muitas vezes não queremos as respostas de Deus. Queremos que Deus então confirme aquilo que nós estamos suplicando. Mas Deus, como um Pai de amor, Ele sempre vai nos dar o que é o melhor para as nossas vidas. Deus te ama muito. Ele te ama e Ele quer o melhor para a tua vida. Você como filho do Senhor. Às vezes nós ficamos como aquele garoto emburrado, como aquela criança que pede algo e os seus pais não lhe dão da maneira que ela gostaria, mas os seus pais lhe fazem o que é o melhor. Assim é Deus para conosco. Quantas e quantas vezes você tem clamado e tem buscado ao Senhor e Deus tem respondido às suas orações, mas porque elas não são da forma que você deseja, nós ficamos chateados e achamos que Deus não está nos respondendo e até nos afastamos dele. Mas Deus continua com seu ouvido atento às suas orações e ao seu clamor. Não deixe de buscar o Senhor, porque Ele te ouve. E Ele quer continuar cuidando da tua vida. Quer continuar sustentando você dia após dia. Não importa onde você tem clamado ao Senhor. Se é aos pés da sua cama, de joelhos, se é no templo, se é no ônibus, se é no hospital, se é no leito de uma enfermidade. Ezequias, o texto diz que ele estava na sua cama e ele se vira para a parede e clama ao Senhor, e ali no seu leito de enfermidade Deus ouve a sua oração. Deus está ouvindo a sua oração aonde quer que você esteja. Ele quer continuar se relacionando com você. Permita Deus agir na sua vida, na sua família. Ele quer continuar sustentando você dia após dia. Ele tem ouvido a sua oração e tem enxugado as suas lágrimas. O texto diz: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Apocalipse vai dizer que Deus enxuga as nossas lágrimas. E quantas famílias têm chorado diante de Deus pela perda dos seus entes queridos por conta desta enfermidade que tem assolado o nosso país.
milhares de pessoas. Milhares de vidas têm sido dizimadas. Sofrimento tão grande que parece que possa assemelhar o que aconteceu em Êxodo com a última praga, onde o texto vai dizer que não havia um lar sequer que não houve luto e choro. Tem sido semelhante o que tem acontecido na realidade que nós estamos vivendo. Mas a Bíblia mostra que o Senhor tem cuidado de cada um. A nossa oração nesse tempo tão difícil é que o Senhor possa derramar a sua graça e, através do Espírito Santo de Deus, possa consolar você e a sua família. Deus sabe o quanto você tem sofrido. Deus sabe como é difícil perder pessoas tão especiais na nossa vida, porque Ele perdeu o seu filho por mim e por você. Por isso Ele não te abandonou. Ezequias chorou diante de Deus. Ele ouviu as promessas do Senhor e confiou nela. Confie no Senhor. Continue buscando em Deus a esperança para a tua vida. O que nós temos aprendido aqui, dos desafios deixados por Ezequias no livro de Reis, é que diante de desafios de dor, de sofrimento, nós temos que cuidar da nossa vida. Ponha tua casa em ordem. Cuide da sua família. Cuide dos seus. Aproveite esse tempo que Deus está proporcionando a você, mesmo sem você gostar de ficar em casa. Mas aproveite esse momento para desfrutar mais da sua família. Segunda coisa, coloque em prática a maneira correta que Ezequias fez. Muitas vezes nós tentamos buscar mecanismos para poder realizar da nossa forma a solução para os nossos problemas. E Ezequias mostra que a melhor forma de agir é buscar ao Senhor. Buscou ao Senhor e orou. Diga para o Senhor o que você tem passado. Conte para Ele o seu sofrimento, as suas frustrações. Muitas vezes nós achamos que, por sermos cristãos, Deus vai nos livrar de grandes coisas. A Bíblia mostra que mesmo sendo cristãos, mesmo sendo pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Cristo Jesus, nós passamos por sofrimentos, por dores. O próprio Jesus diz isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo mostra que mesmo diante das dificuldades que o mundo nos traz, Ele venceu. Por isso nós devemos permanecer fiéis ao Senhor, estarmos junto com Ele, porque Ele vai nos fortalecer dia após dia. Terceira coisa que a Bíblia nos mostra é que nós temos a resposta do Senhor, sempre. Deus nos manda a sua resposta. Às vezes não são respostas que satisfazem o momento, a alegria do nosso coração. Tenho conversado com tantas pessoas que têm passado por luto nesses últimos meses. E como tem sido difícil superar esse momento nas suas vidas. Mas a confiança de que Deus está no controle, cuidando das suas vidas, faz-se encher de esperança e continuar a sua vida. Agradeça ao Senhor pelos momentos que você teve com seu ente querido, pela importância que Ele tem sobre a sua vida, pelo legado que Ele deixou, que você deva se espelhar e buscar diante do Senhor, vivenciá-lo. Cuide. Busque se cuidar.
Que o Senhor Deus fortaleça a sua vida. Deus, eu quero orar por esses meus irmãos e irmãs. Abençoa, Pai querido amado, as suas vidas, Senhor. Coloque a tua mão de poder sobre cada um deles. Neste momento em que eles estão, ó Deus, nos seus lares ou no leito do hospital. Que o Senhor coloque a tua mão, Senhor, sobre as suas vidas e venha restabelecer, ó Pai, a sua integridade física. Cuida das medicações que eles estão tomando, Senhor. Que o Senhor faça um milagre no seu corpo e que possa reagir de maneira eficaz. Dê sabedoria aos profissionais da saúde que têm cuidado, ó Pai querido amado, dessas vidas com tanta dedicação, com tanto carinho. Sustenta, Senhor, as nossas vidas. Queremos, ó Deus, vivenciar o relacionamento contigo. Estamos, ó Deus querido amado, nos abraçando. Mas sabemos que este é um tempo, ó Deus, que nós precisamos nos cuidar uns dos outros. Obrigado, Deus, porque através da Tua palavra nós podemos ver o exemplo de Ezequias, de como ele foi cuidado pelo Senhor. Como o Senhor ouviu as suas orações, que o Senhor também ouça as nossas orações, enxuga as nossas lágrimas, Senhor. Nós queremos sempre ouvir a resposta vindo do Senhor sobre as nossas vidas. Cuida, Senhor, para que possamos receber de maneira satisfatória as suas respostas. Te louvamos pelas vitórias que o Senhor tem nos dado. Te louvamos, ó Deus, pelos desafios, pelas dificuldades que temos passado, porque somos gratos, porque o Senhor tem cuidado de nós e continuará conosco a cada momento. Sustenta, ó Pai, a vida da Tua igreja. Continua abençoando, ó Deus, a vida do Hector, de todo o ministério, Senhor, de cada pessoa na liderança da vida da Tua igreja. Sustentando, ó Pai querido amado, as suas vidas. Que eles permaneçam, ó Deus, sendo guiados e dirigidos por Ti, Senhor. Obrigado por esse tempo oportuno e por essa oportunidade de poder estar junto com os meus irmãos. Por esse privilégio que o Senhor nos dá por meio dessa tecnologia. Abençoa as suas vidas, as suas famílias. Ó Deus, quanto eu amo, ó Pai, a vida de cada um desses irmãos. Que eles possam, ó Deus, estarem sempre sustentados por Ti. Nós Te louvamos no nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Muito obrigado por esse tempo juntos. Que Deus continue sustentando a vocês. E quando todo esse período passar, nós possamos nos reunir e celebrarmos ao Senhor junto. Que Deus cuide de vocês, na graça do Senhor. Amém.